Mas então vamos adiante. Nós passamos já por Éfeso, por Esmirna, por Pérgamo e por Tiatira. Estas são 4 das 7 igrejas cujo Senhor Jesus, por meio de João, aliás, que o Senhor Jesus, por meio de seu anjo, escreve a João para que ele entregasse estas palavras, estas cartas aos líderes, aos mensageiros de cada uma dessas igrejas. As igrejas do Apocalipse, elas refletem e elas anunciam a realidade passada, a partir da realidade passada, a realidade vindoura, a realidade que está por vir. Então, depois de passarmos por essas 4 igrejas, hoje nós chegamos à 5ª. E esta 5ª igreja é a igreja de Sardes. Eu sei que, para contribuir com o seu campo imaginário, com o seu fundo cultural, esta igreja ela era parte também da província romana, localizada na Ásia. Foi a antiga capital do reino da Lídia. Assim que os gregos começaram a fazer os seus primeiros movimentos de colonização, quando eles chegaram a este lugar, eles ficaram perplexos, entusiasmados. Foi conquista também dos povos gregos, assim que eles começaram na parte do 2º para o 3º século. E eles se referiam à cidade de Sardes como uma das maiores joias que eles haviam encontrado. Geograficamente, ela estava em um lugar peculiar. Ela já era uma cidade rica, uma cidade forte, uma cidade magnífica. Ela era cercada de... Coloca aquelas imagens para mim, Anderson. Olha aqui, para você ajudar o teu imaginário a entender. Isso aqui é construção já deste século. Do século em que os gregos chegam a este lugar. Isso aqui, por exemplo, é um ginásio. Era um ginásio. Esse exemplo é uma estrutura de uma antiga sinagoga, que já a partir do rei Ciro foi um pouco reformada e etc. Mas uma estrutura peculiar, linda. Para nessa imagem. E um dos grandes itens preciosos dessa cidade é que ela era cercada de montanhas rochosas. Isso, à época, militarmente falando, era estrategicamente vantajoso. Sardes, além de poderosa, rica, uma curiosidade sobre Sardes é que ela foi uma das primeiras, se não a primeira, a empunhar como se fala quando você encunhar, né? Moedas. Eles pegavam moedas de ouro, de prata e encunhavam ali a sua identidade. Como trouxe a você algumas curiosidades a respeito das outras cidades, a exemplo, a cidade de Pérgamo, né? De onde vem o termo pergaminho. Esta cidade, ela tornou-se referência depois para toda a humanidade, nesse sentido de encunhar a sua identidade como cidade, como estado, como povo, como nação. Então,
Os seus habitantes, eles eram tranquilos. Aparentemente era uma cidade tão forte, Washington, uma cidade tão bem protegida. Os seus sentinelas observavam, mas você tinha um bom ângulo para observar a intenção do inimigo chegar até você e ele facilmente poderia ser abatido. Mesmo assim, ela foi tomada 2 vezes. E você sabe que isso nos ajuda a entender, porque para cada igreja Jesus apresenta um jogo de palavras que traz exatamente um esclarecimento com a linguagem que aquele povo muito bem e intimamente conhecia. Então ficava sempre muito claro para o receptor daquela mensagem o que o mensageiro queria dizer. Nós não temos uma datação de quando foi que essa igreja se levantou, nem mesmo com as visitas do apóstolo Paulo àquela região, não se fala de algum personagem bíblico que adivinha dessa região, como nós vemos em outros episódios, porém, há um relato de Eusébio a respeito de Milito, o pastor daquela igreja, o pastor da igreja de Sardes, que testemunha também uma cidade potente, melhor colocando, uma cidade prepotente, que confiava nas suas muralhas. Uma cidade que confiava no seu conhecimento bélico e estratégico. E nisso ela descansava. Então, Ciro o Grande fez um cerco de mais ou menos 14 dias ao redor dessa cidade. E em determinado momento, os soldados dormiram em algumas destas torres. E eles subiram, pegaram-o de surpresa, em seu sono. Preste atenção nisso. E assaltaram. Fala comigo, assaltaram aquela cidade. Do mesmo modo, um outro imperador, em outro momento, a conquistou também, exatamente por esta mesma estratégia. Então perceba que estes fatos históricos de pelo menos 2 vezes a respeito de Sardes, ela foi tomada, assaltada, pelo sono daqueles que a defendiam. E aí, Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: nenhuma falsa doutrina, diferente de Éfeso, diferente de Pérgamo, diferente de outras igrejas, nenhuma falsa doutrina estava prosperando naquela comunidade. Não se ouve sobre balamitas, não se ouve sobre nicolaítas, não. E nem sobre falsos ensinos de Jezabel. Não. William Barclay complementa dizendo: o ataque sobre a igreja de Sardes também não era externo, mas interno e espiritual. E quando uma igreja perde a sua vitalidade espiritual,
não é necessário atacá-la. Ela morre por conta própria. Te localizei um pouco? Está comigo? Então vamos ao texto. Esta carta é escrita a partir do capítulo 3 de Apocalipse, que diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: eis que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar viva, mas está morta. Esteja vigilante. Fortaleça o restante, o que está prestes a morrer. Pois as obras que você realiza não são completas diante de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve estas coisas e arrependa-se. Mas, se você não vigiar, eu virei como um ladrão, e você não saberá a que hora eu virei contra ti. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, porque são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesta carta enviada ao líder mensageiro da igreja de Sardes, que obviamente tinha a responsabilidade de comunicar este carinhoso recado a esta igreja, nós encontramos aqui na comunicação de Jesus, como em todas as outras, palavras intencionais. Um código de comunicação conhecido por aquele que a recebia. Até porque Jesus não falava muito por parábolas. Era de forma direta e intencional, conhecida. Palavras que os faziam lembrar de algo que... Sabe quando você tem a impressão de: eu já vi isso? Isso não é estranho para mim? Então, em todas essas cartas, Jesus intencionalmente usa. E são palavras que elas, de fato, precisam ser avaliadas, elas merecem a nossa atenção. E nós começamos por: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui eu queria só obviamente, que para uma pregação eu não necessitaria te dar essa informação, mas você sabe que eu tenho um carinho tão especial por você, eu gosto de te municiar. Se eu fosse capitão de um exército, irmão, o que eu ia dar de bala para os soldados não era pouca, não. Vai lá e vai para atirar até amanhecer o dia. Mas é bala espiritual, é munição espiritual para a sua vida. E, obviamente, você sai daqui bom de Bíblia. Então, perceba que há uma discussão aqui a respeito, então eu vou me dedicar um pouco com você, sobre a menção desses 7 espíritos, né, que aparecem, inclusive, se você lê ou já lê o livro de Apocalipse, eles aparecem em primeiro lugar no capítulo 1, verso 4. E logo de início, não é tão difícil identificar, apesar de Apocalipse ser um livro desafiador, ele não é tão difícil de identificar sobre o que Jesus, por meio do anjo, escrito por João, está falando aos seus recebedores. Né? Agora, se você não tiver atenção aqui, pode ser que você fique confuso. Até porque você pode dizer: pastor, mas aos Efésios Paulo escreveu que há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. E da onde que João tira esses 7 Espíritos de Deus? João estava meio desorientado.
Não. Perceba. Há duas discussões aqui. Quem eram esses tais? Eu não dei atenção. Eu estou dizendo isso a você há 4 ou 5 cultos e não dei atenção antes porque foi intencional. Eu precisava dar hoje. Quando o texto diz que Jesus escreve aos anjos da igreja, primeiro que nem é Jesus quem escreve. Fica muito claro quando você estuda, lê capciosamente o texto. Jesus, por meio do anjo, escreve a João. Então, João, você vai ver, então o anjo do Senhor me levou a tal lugar, então o anjo do Senhor me levou a tal lugar, contemplei aquele cordeiro que estava sentado sobre o trono. Você está entendendo a dinâmica dessa experiência espiritual de João? Então esse anjo da igreja, a tradução de anjo aqui é o mensageiro. Então não faria sentido você entender que Jesus diz a um anjo para escrever a João para entregar para outro anjo, um ser celestial. É Jesus, por meio de seu mensageiro angelical, escreve a João para que João entregue aos líderes, aos mensageiros, aqueles que eram responsáveis em transferir a mensagem da igreja. Segundo ponto, que o conteúdo da igreja, das cartas às igrejas, é de uma advertência, de uma correção comportamental espiritual que não faz sentido, a não ser que esses anjos dessa igreja estavam muito rebeldinhos. Não faz sentido algum Jesus fazer uma curva para corrigir um ser que está sob o seu domínio, o seu poder nas regiões celestiais. Está comigo? Só para resolver essa questão, porque às vezes você pode ouvir um tititi, né, que não vai te ajudar. Agora, há coisas mais importantes aqui. De alguma forma, uma possibilidade, aliás, uma realidade que nós temos que entender. Venha ao texto comigo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, escreve: graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Sobre os 7 espíritos, perceba que, de forma dinâmica, a Trindade está sempre presente nas suas decisões e nas suas ações. O Pai, o Filho e o Pai, o Filho e o Espírito. Percebe? Então perceba que é apresentado aqui o Pai, o Filho, e não há qualquer outra possibilidade de interpretação, senão de que os 7 espíritos envolva a obra e a ação do Espírito Santo de Deus. Talvez só por essa referência você precise fazer muito esforço teológico para entender. Mas olha só, Zacarias 4, nós temos uma outra referência que nos ajuda nesse estudo. Ele nos dá essa informação. E disse-me: o que vês? Zacarias capítulo 4. Eu disse: olho e eis que vejo um castiçal, todo de ouro. Então perceba, não é como uma arca, que apesar de ser coberta de ouro, tem madeira por dentro e outro tipo, não. Este elemento que Zacarias nos aponta está apontando para algo totalmente divino. Ele é uma peça única de ouro. Continue comigo.
E vejo também um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas. Fala comigo, 7 lâmpadas. E 7 canudos. Fala, 7 canudos. Um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, o outro na outra direita. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isso? Eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Esse texto você conhece. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu, diz o... Então, a mensagem daquela peça toda de ouro, com 7 pontas, que nós conhecemos como candelabro. Qual a mensagem que ela transmitia e o profeta não estava entendendo? A mensagem da obra do Espírito. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Perceba que a visão do candelabro é claramente associada por meio de um anjo, associada à insubstituível ação e obra do Espírito Santo no tabernáculo. E você sabe que no tabernáculo, onde foi instruído se construir e colocar esses candelabros, eles eram uma peça interna, próximo ao altar, para que ficassem sempre iluminados. Fale comigo, iluminado. Para trazer clareza e calor. Fala comigo, clareza e calor. O calor vinha por meio do... vai ser inteligente, vamos. Você está cansado da cavalgada, né? Eu falei que vocês foram na cavalgada. E não tem problema nenhum. Agora estou dizendo que vocês estão cansados. A clareza e o calor vinha por meio do... elementos, lógica, que aponta para a pessoa do Espírito Santo. No tabernáculo de Moisés, o candelabro era para que ele mantivesse clareza, e ele não poderia ser apagado de forma alguma. O dia inteiro havia servos dando manutenção nas 7 pontas, que havia azeite, era o combustível para que aquelas lâmpadas ficassem 24 horas acesas, fornecendo clareza e calor. Clareza e calor. Na presença de Deus. Que aquele momento era reverenciada por meio do tabernáculo de Moisés. Está comigo ou está muito? Pastor, não, pastor. É uma mensaginha mais light aí, só fala que vai dar tudo certo, que Deus vai me abençoar. Irmão, procura outra igreja aí, vai, porque aqui eu quero te entregar algo mais. E aí, note, queridos, que mais uma vez Jesus está dizendo da essencial obra. Vida que o Espírito Santo traz. Não só a iluminação, a clareza, a palavra diz que Ele é quem traz iluminação aos nossos olhos para nós entendermos a palavra de Deus. É Ele quem traz clareza aos nossos olhos para entendermos claramente a mensagem. Mais uma vez, Jesus dizendo, nós precisamos entender a primazia do papel
de vida. Diga comigo, vida. Vida que o Espírito Santo traz sobre a igreja. Então, dito isto, entenda que Jesus está falando de vida para um povo que ele diz: eu conheço as suas obras e vocês são aqueles, vocês são conhecidos por mim, os olhos que tudo vê, que parece que estão vivos, mas estão. Por que Jesus está falando de vida para quem só parecia estar vivo? Deve ter algum motivo, sim ou não? Está comigo? Então eu sei que você não era de Sardes, mas a mensagem precisa ficar tão clara como ficou para o povo de Sardes. Hoje, para mim e para você. Tem sido a minha dedicação nesses dias. Nós não passarmos por essa série sem entender o que ao final de toda a carta foi escrito. Ouçam. Não é um escute. O fato de ouvir exige um ato de ação. Ouçam. É um convite a você se mover. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se der soninho, pega um cafezinho ali. Tá? Mas em mais umas 3 horas eu termino. Dito isto, então, a respeito desses 7 espíritos que falam sobre a obra e a ação, 7 formas que o Espírito de Deus se move na terra. Sabe o que parênteses aqui, tá? Nem está ali. Isso aqui eu que estou falando, tá? Eu. Não foi Jesus, eu não coloco essas coisas na conta de Jesus. Mas sabe o que eu liguei quando eu, estudando, lembrando esse texto? Você sabe quantas esferas existem hoje na sociedade? Quais são os 7 assuntos? Já entreguei, né? 7. Mas que são as 7 realidades que estão diretamente ligadas a você? Pastor, às 7. Vai lá e pesquisa uma hora, 7 esferas da sociedade. Você vai ver que todas elas hoje chegam até você. Na sua casa, na sua mesa, na sua televisão, a forma que você está vestido, o porquê você está vestido, glória a Deus. E tudo é a influência das 7 esferas da sociedade na sua vida. 7 nós vamos ver que a palavra nos apresenta muitas vezes por número que simboliza, aponta a completude, a perfeição. E nesse momento, Jesus está falando de João. Jesus, por meio do anjo, através de João, está falando 7 Espíritos de Deus que você vai ver em um determinado momento que o Senhor os lança à terra e eles vão cumprir uma função. Então, na minha cabeça, eu estou dizendo que eu liguei algo com as 7 esferas da sociedade, só fiquei curioso a respeito disso, sei algumas coisas a respeito disso, e uma hora, quem sabe, a gente fala sobre isso. Mas, queridos, a chamada de Deus intencionalmente, ao final de todas essas cartas, abra os olhos para ver, abra os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito continua nesta era, neste século, falando às igrejas. E não é ovelhinha do meu coração para essas paredes, para esse som legal. Ô tira essa igreja daí, deixa minha logo lá. O cara chato, falei para ele que era só. Ele se empolga. Eu falo para você, eu trago um negócio diferente ali, ele se empolga. Essas bênçãos da minha vida. Deixa a muralha. A muralha é legal. Mudei de ideia também. A muralha. Esse aí e a muralha só. Aí colocando a muralha, para vocês lembrarem de algo que eu vou dizer a vocês muito daqui a pouco.
Então, queridos, será que nós temos tido olhos para ver e ouvidos para ouvir? Eu duvido. Eu sou incrédulo a isso. Pô, pastor, se o senhor duvida, então agora não tem como eu dizer que eu tenho, né? Não, é sério, de coração aqui, de coração. A igreja brasileira, ô irmão, isso não é uma frustração, é uma causa que eu tenho no meu coração. Mas nós, como igreja brasileira, nós precisamos aprender muito, nós somos muito menininho ainda a respeito disso aqui. A gente estava até ontem, nós aqui, tudo bonito assim, uma cara de inteligente, né? Que nós temos, nós bonitinho assim, cheiroso, inteligente, nós estávamos discutindo até esses dias se nós podíamos depilar o sovaco e rapar a perna e cortar o cabelo e assistir televisão, e se esses treinos era tudo do capeta. Não, olha o nível de todinho que nós estávamos tomando até onde. Eu não quero assim aqui apontar culpados. Eu tô relatando os fatos. Nós somos meninos nisso aqui. Não, pastor, mas o senhor estudou fora, o senhor deve ter visto. Essa é a minha dor. Melhor fosse não ter ido. Porque eu não tinha essa informação, me doeria menos. Minha esposa, lendo a Bíblia, né, mulher crente da bexiga, gente. Mulher lendo a Bíblia no meio da semana, você acredita? Ela, amor, olha que interessante, né, o que Provérbios diz. Quanto mais sabedoria, mais dor, né? Mais um tipo de desgosto, sabe? De, meu Deus. Sabe, se olhar assim e falar, olha, o caminho é longo. Mas, obviamente, isso não pode ser discurso para nos paralisar. Isso tem que ser uma chama que vai queimar no nosso coração a partir desses dias. E falar assim, eu vou amadurecer. Eu não vou ser menino espiritualmente. Eu vou amadurecer. E as cartas, elas têm esse objetivo de nos trazer a um amadurecimento. Então, esses 7 espíritos que falam essas 7 modalidades de ação que, por óbvio, partem do Espírito de Deus. O Senhor Jesus fala, mesmo que rapidamente eu quero dizer a você, a respeito das 7 estrelas. E aí entenda que o próprio livro de Apocalipse, ele já interpreta essas estrelas como sendo os anjos da igreja. Evidentemente, como disse a você, não é um anjo literal, é um apontamento ao serviço. O anjo, o mensageiro, naquela casa, naquelas igrejas locais de suas cidades, o mensageiro de cada igreja. E o chamado ao arrependimento, obviamente, estava dizendo a respeito do comportamento das pessoas. Então, o Senhor não exortaria um ser divino por meio de um ser terreno. Em nenhum momento isso acontece na palavra. Aliás, quando Deus teve que tratar com alguns deles, que foi 1/3, Ele botou todo mundo para... Não vai subir ninguém, desceu todo mundo. Amém? São sobre essas 7 estrelas. Agora, o fato é que Jesus vai dizer, eu sou aquele que vos tem nas mãos. Pastor, esse negócio aí não é só para pastor, não, assim, né? A gente geralmente ouve em reuniões, né, seminários de pastor, porque no capítulo 1 para o 2, Jesus vai dizer, né, diz que ele anda sobre os seus castiçais de ouro e ele os tem nas mãos. Também é um apontamento para os pastores da igreja, dizendo, vocês tomam cuidado, porque eu tenho vocês na mão. E dependendo do comportamento de vocês, eu removo. Assim como eu coloco, eu tiro. Vocês tomam responsabilidade de como vocês estão conduzindo o meu rebanho. Se é no oba-oba, se é falando o que você gosta de ouvir, porque eu sei que tem coisa que você gosta de ouvir. Vem aqui que Deus hoje vai entregar o seu milagre. Irmão, me provocar milagre, eu sei o caminho também, mas não é só vir entregar. Deus não é correio de milagre. Né? Um evangelinho fácil, né?
de viver sem doer, sem ter que renunciar, sem ter que se arrepender, sem ter que se arrepender de novo, né? Eu sou aquele que vos tem nas mãos. Agora deixa eu te dizer algo aqui, principalmente para você, papai e mamãe. É o teor da mensagem que eu mandei hoje para os homens, no grupo dos homens lá da igreja. Como é que você está pastoreando o seu lar? Até porque como pastor da sua casa, sacerdote, você vai prestar conta. A mesma lapada que meu irmão, eu estou prezando para não ganhar, por isso que eu fico, no sapatinho. Se não está aqui, eu não fico enchendo seu bucho com comida, com miojo, não. Apesar de miojo ser muito bom, né? Estou dizendo da substância, do teu nutritivo. Mas fato é que o Senhor confiou a todos nós aqui uma porção de rebanho. Pastor, hoje o meu rebanho é só o meu esposo. Hoje o meu rebanho é só minha esposa. Ah, não, hoje o meu rebanho nós já temos filhos. Então hoje o meu rebanho é minha esposa e meus filhos. Eu não sei qual a proporção do seu rebanho. A minha também como seu pastor, mas principalmente a de Jesus como é que você está cuidando do seu rebanho? Sabe o que Jesus fala? Jesus, aliás, na pessoa do Pai, tá? É Deus. Fala comigo, Deus. É o maioral lá, irmão. Você está me entendendo, né? Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é, porque foi fiel até a morte. Então Deus o deu um nome acima de todo nome. O fez Senhor dos Senhores. Esse cara que deu tal poder ao Filho, ele tem um problemão com gente capciosa, maldosa, não é ser capcioso para boas coisas, mas para as más coisas. Em específico é a pessoa que espalha a má notícia, os pés que se aceleram, que acelera, que se apressa para espalhar a má notícia. Não é nem com o coitado que criou a má notícia. O fatídico lá. É o pé que acelerou. Sabe a linguana solta? De 2 metros? O pezinho, chega a costa e sai espalhando a má notícia. Deus está dizendo que odeia esse cara. E um outro grande problemão que Deus tem é com aqueles que impedem que os pequeninos venham até Ele. Ele vai dizer, era melhor lhe ter amarrado uma corda no pescoço, com uma pedra de tonelada, e ter se lançado. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou dizer isso aqui não. Só fique sabendo, Deus tem um problemão com quem tira criança do caminho dele. E tem muitas formas de nós tirarmos até os nossos filhos do caminho de Deus, se nós não formos bons pastores do nosso lar. Então divide comigo aí essa responsabilidade que é pastorear ovelha. Poxa, pastor, pesou o clima, hein? O que eu vou fazer? Está comigo, irmão? Então vamos seguindo para o final. Agora perceba que um outro detalhe importante nesta carta é que Jesus não tece elogios. Até agora nós vimos Jesus dizendo, olha, eu conheço a sua obra, você é amoroso, você é perseverante, você
consegue discernir os falsos profetas. Você, para essa igreja, não tem elogio. É só um breve reconhecimento. Olha, vocês têm aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Se eu não der conta de pegar esse menino aí, eu vou, viu? Cunhada é para essas coisas, a gente tem que dar uma amassada de vez em quando. Vocês sabiam que é meu sobrinho que está fazendo isso aí? O pastor deve ficar muito bravo com aquela criança. É meu sobrinho, irmão, como é que eu vou ficar bravo? Eu não tenho direito de ficar bravo com o seu. Vou ficar com os meus? Sai fora. Vou não. Estes quem? Fala comigo. Os das vestes brancas. Os das vestes brancas, que não contaminaram as suas vestes, estes andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. Percebe, irmão? Não é elogio, apenas reconhecimento daqueles que sustentam. Eu já disse a você, em outra igreja ele se revela como os olhos que tudo vê, os olhos de fogo, que não vê só o que é ruim, ele reconhece o que é bom. Por isso que a chamada dele é, em todas as cartas, o núcleo da mensagem é arrependimento. Me ajuda aí, arrependimento. Principalmente, o favor vem primeiro, a misericórdia vem primeiro, a graça vem primeiro. E até o reconhecimento, olha que fácil. Reconhecimento. As suas obras, as obras que você realiza, os outros, coitados, até tiveram elogio nas obras. Esse aqui não. As obras que vocês realizam, elas não são completas. Ou seja, elas não são íntegras. Esse termo é do latim, integritas, não é inteiro, não tem inteireza, então não é íntegra. Está faltando. Você não está fazendo por inteiro. Você não está se entregando por inteiro. As suas obras, elas não são íntegras. Se a obra não é íntegra, pode ter certeza que o serviço também não. Sabe como uma obra não é entregue de forma íntegra? Quando o serviço não é feito por inteiro. Porque aquele que a fez não se entregou por inteiro. Porque a obra, ela é a soma do serviço. A obra é maior que o serviço. A obra se faz com serviço, irmão. Fala serviço. Então, perceba que Jesus... Aliás, antes de eu falar isso para você, deixa eu dizer algo para você. O reconhecimento daqueles que não mancharam as suas vestes. Queridos, quando o Apocalipse fala dos que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, você está anotando isso? Se eu fosse você, eu anotava isso, irmão. Aliás, tudo isso que eu estou dizendo a você. Esse termo, esse trechinho está falando sobre a nova conversão. Você estava em um mundo de lama, e então lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas aí perceba que é somente sobre a experiência da conversão. O apóstolo Pedro, ele, a respeito de alguns, olha só o Pedro fofoqueiro, a respeito de alguns, ele diz para outros
da semelhança da porca, que é lavada, mas volta à lama. Volta ao chiqueiro. Porque o fato de você ter lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro não é garantia de que você vai se manter limpo. Isso é importante porque talvez você tenha um conceito ainda não muito amadurecido a respeito da sua própria salvação. E esse texto vai diretamente a isso. Nós precisamos continuar nos rendendo ao processo de santificação do Espírito Santo e de comprometimento com o Senhor Jesus. Jesus está demonstrando preocupação. Jesus está mostrando disposição. Jesus está mostrando um posicionamento de perdoador. O único pedido dele é: arrependa-se. Qual a dificuldade? Em todas essas cartas, enquanto há tempo, arrependa-se. 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 Porque não é porque talvez você passou pela experiência. Você já viu aquela oração? Ah, Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Não é que não se deva fazer, mas no parâmetro bíblico, o seu nome está escrito no livro do livro da vida desde o princípio, porque o plano soberano de Deus é salvação a todo que nele crê. A todo homem que nele crê. Mas aí perceba, Dallas Willard diz o seguinte: a graça, anota isso, a graça é a ausência de mérito, não de esforço. Nós precisamos continuadamente nos esforçar para mantermos as nossas vestes limpas, brancas. Sabe, irmão, eles andarão comigo porque são dignos. A santidade, ela é a ponte da intimidade e de um novo nível de vida no Senhor. Nós não podemos ignorar que o cerne da mensagem de Jesus a todas as igrejas é: arrependa-se e santifique-se. Arrependa-se e santifique-se. Não foi no dia que você aceitou Jesus: lavei as minhas vestes. Não, a vida do cristão, Spurgeon vai dizer, é diária aos pés da cruz, dizendo: perdoa-me dos meus pecados, porque eu não sou digno. E preciso me esforçar. Dallas Willard, é ausência de mérito, não de esforço. É o Espírito Santo quem conduz, quem lembra, mas a decisão é sua. O esforço é meu e seu. Parte de uma decisão. Nem sei se você está entendendo. Quando nós vamos para a advertência de Jesus, ele está dizendo, isso vai, para você entender mais amplamente, tá? Ele vai finalizando aqui, diga: graças a Deus. Não, então eu vou continuar, então. Ainda é 8h40. Ajuda você a entender melhor, vai. Eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante, fortaleça o restante que está prestes a morrer, pois as obras que você tem realizado, elas não são íntegras diante de Deus, não estão completas. Lembre-se, portanto, do que você já recebeu, do que você já ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. Porque se você não vigiar, eu virei como um ladrão. Ou se aqueles irmãos daquela igreja conheciam o que era ser invadido
tarde da noite e ser saqueada. Eu virei como um ladrão e você nem saberá a hora que eu virei contra você. Eu te saquearei. Sabe? Você sabe que a igreja de Sardes, ela tinha essa boa reputação. Disse a você que quando os gregos a encontraram, uau, forte, rica, magnífica e bem protegida. Você sabe qual foi o erro de Sardes, irmão? O espírito que a igreja de Sardes herdou da cidade. Dormir na sua própria ideia de estar seguro. Confiar na sua ideia de estar salvo. Se não está dando manutenção, pastor, ixi, os irmãos que eram da Batista, então agora nessas horas se aperreia. Uma vez salvo, sempre salvo, pastor. Eu ia fazer uma brincadeira, mas é os meus irmãos da Batista, então eu não vou fazer. Se fosse outros, vocês sabem o que eu ia fazer. Você parece estar vivo, mas está morto. Não importa a encenação, não importa o comportamento. Por lá de fora você pode enganar muitos, mas você não engana os olhos que tudo vê. Pode te ver, te contemplar e estar achando muito bonito, mas eu sei que você, por dentro, está morto. Fixe a sua atenção no que já foi ensinado a você, no que você já até sabe, mas não pratica. Jesus não está falando de algo irreversível porque Ele chama o arrependimento. Graças a Deus. Nem é algo que está totalmente comprometido, porque ao chamar ao arrependimento, a proposta que antecede a resposta de restauração do arrependimento, primeiro é a interrupção daquilo que está te levando à morte. Antes da proposta de restauração que há sobre o arrependimento, é cessar a atitude, o pensamento que te leva a uma atitude errônea a respeito da vida que você está levando e que parece estar tudo bem. Outros até acham bonito. Mas aí você precisa se preocupar de qual é a visão e ideia de Jesus a respeito disso. Porque pode ser que seja como a igreja de Sardes. Você está vivo para muita gente, mas para mim, eu sei que você está morto. Ele vai dizer, inclusive, fortaleça o restante. O que está quase morrendo, mas ainda não está perdido. Pastor, está quase acabando. Então dá tempo de salvar, porque ainda não acabou. O Evangelho ele não é uma chamada de vida teórica, querido. Sardes era forte, mas os soldados dormiam.
Eles achavam que era suficiente a cidade estar cercada. Olha que da onde que você não vê um inimigo chegar? Aí confiando nisso, você dorme. Você já pode até ter levantado algumas muralhas de proteção ao redor da sua vida, da sua casa. Mas isso não te dá o direito de dormir, não, irmão. Na oração. Não te dá o direito de dormir na vigilância. Não te dá o direito de dormir no serviço completo, aquele que você se entrega. Porque senão as suas obras serão incompletas. Quantos de nós já não descansamos naquilo que já fizemos, que já ouvimos, que já aprendemos, e achamos que é o suficiente, não queremos mais metanoia, reciclagem. Até onde você estava discutindo se TV era de Deus ou não? Será que não precisa reciclar? Será que não tem conceitos da qual nós estamos descansando neles que estão nos levando à morte, apesar de parecer ter vida? Você já entendeu, amém? Jesus está chamando a consciência. Esse termo, lembra-se, lembra-te, lembra-te, não é sobre o amnésia, tá, irmão? Jesus não está falando, olha, tadinhos, passou um vírus, eles se esqueceram. Se comporta, dito. Volta aqui, rapaz. Não é sobre... Fiquei doentinho e esqueci, pastor. Como é que fazia? Não. Eu esqueci o caminho. Pedro está dizendo assim, 2 de Pedro 1,9. Por isso eu não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presença da verdade. E tenho por justo que enquanto estiver neste tabernáculo, eu despertar-vos-eis com admoestações, sabendo que brevemente eu hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. E também já tomei algumas precauções, eu já procurei que em toda ocasião, depois da minha morte, vocês tenham lembrança do que eu vos tenho ensinado. Você sabe o que é essa lembrança? É consciência. Está até vindo à igreja, mas está cheio de velhas práticas na vida. Perdeu a consciência. Perdeu o temor. É um recobrimento da noção, do temor. Irmão, para matar uma multidão, Deus só precisou de um anjo. E como vi em algum lugar na internet, e tem crente brincando com o céu. Tem crente que vem, ouve. Pastor, que mensagem pesada, meu Deus do céu, essas mensagens dessas igrejas, do Apocalipse, é terrível. É essas que endireita. É essas que redobram, que despertam. Há um propósito verdadeiro e genuíno nas nossas vidas, querido. E tem irmão que não aguenta ouvir. Meia hora, 40 minutos, 1 hora de palavra. Está com a mente cheia de quê?
manter uma consciência espiritual viva. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente, diga amplamente, você é uma garantia ampla, da entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. Garanta amplamente. Não é aquele crente que fica só no... pode, não pode? Ele não quer proximidade de Deus. O que ele não quer não cair no desfiladeiro. Faz ou não faz? É o tá fundo, tá raso, né? Tá fundo, tá raso. Tá fundo, tá raso. Que fica... Ei, garanta amplamente. Foram chamados. Sardes foram eleitos. Mas era de responsabilidade deles preservar as suas vestes. E Jesus termina então com as seguintes palavras: aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As vestes, elas não falam apenas de um estado eterno, mas de uma confissão diária. E agregada a uma promessa, aqui, você achou que estava ruim até agora, piora um pouco. É o jeito que Jesus termina, então é o jeito que eu vou terminar. Eu queria terminar mais feliz contigo. Promessa aos vencedores: eu jamais apagarei o nome dele do livro. Que história é essa de apagar o nome do livro da vida? Pastor, pelo amor de Deus, não fale um negócio desse comigo. Riscar o nome do livro da vida. Então, irmão, é aquela história que nós estávamos contando agora aqui. Lavei as vestes do sangue do Cordeiro. Continua lavando? Porque toda a tradução grega ou hebraico de pecado sobre errar a rota, eu errei o alvo, eu me equivoquei, eu fui menino, eu me equivoquei. Tem um caminho. Qual? Fala o contorno. Qual que é o contorno bíblico? Como é que você faz o contorno na Bíblia? Sabe aquela plaquinha de contorno que você vê por aqui na cidade? Tem placa, viu, gente? Faz os contornos, não tem placa, pelo amor de Deus. Ruim onde quase bati num carro por causa do cidadão, fez um contorno onde não tinha placa. Os irmãos passam a ver a caminhonete, aquela batida daquele tamanho, ele passa assim olhando. E quem que ficou de barbeiro, você acha? Eu, né? O legendário que estava comigo viu o que aconteceu, a situação. O motoqueiro pensando na volta de Jesus. Contorno bíblico é o arrependimento. Faz a volta. Faz o caminho. Porque ao vencedor eu jamais apagarei o seu nome do livro. Meu irmão, pelo amor de Deus, isso tem que despertar algum temor. Jesus termina assim. Então também eu já não tenho muito mais o que falar com você. Mas isso tem que despertar um temor em qual modalidade de vida nós estamos nos
nós estamos baseando a nossa salvação. Porque de repente, irmão, está apertada essa salvação sua, viu? Pedro está dizendo, é melhor você garantir margem para isso. Garanta amplamente. Não brinca não, porque lá em Apocalipse tem um negocinho escrito que Jesus talvez resolva não apagar o nome do livro da vida. Isso precisa trazer. Aquela oração, escreve meu nome no livro da vida, não garantiu nada não, viu, irmão? E Jesus então diz, eu confessarei o seu nome diante do Pai e dos seus anjos. Isso aí precisa te lembrar Mateus. Portanto, qualquer um que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas qualquer que não confessar, eu o negarei. Não tinha conhecido essa face ruim de Jesus ainda, pastor. Jesus vai negar o meu nome? Sim, se você negar o dele, é. Eu acho que Jesus é sanguíneo, né? É tomar lá da cá também. Ah, você me negou? Diante dos homens? No teu trabalho, irmão, todo mundo sabe que tu é crente? Lá onde tu serve, lá onde tu trabalha, o mercado que tu vai, todo mundo sabe que tu é crente? Ou o teu comportamento não denuncia que tu é crente? Não, pastor, se me perguntar, eu não nego, não. Não, mas não é negócio de perguntar. É pregue, se preciso for, com palavras. O teu cheiro, irmão, tem que ser de crente. O teu passo, a tua andada, tem que ser de crente. A tua postura tem que ser de um cristão. Jesus, irmão, ó, ele veio para melhorar um pouquinho a situação. Não é só uma confissão inicial. É uma vida dedicada, confessa a Cristo, em cada gesto, em cada movimento, em cada decisão. Quantas decisões você precisou tomar essa semana? Pastor, eu tomei decisões importantes essa semana. Movimentei milhões de dólares, então foram decisões capciosas, muito bem estudadas. Amém? Amém. Irmão, eu estou doido de você me falar um negócio desse. Decidi lá algumas coisas na minha casa, na minha família. Decidimos algumas coisas. Né? A gente tem muita decisão, né, para tomar. Vocês gostaram da minha voz de locutor, né? Falei para o Puda já me convidar para fazer umas rádios aí com ele, uns rodeios. O cara não gosta da gente. Quantas você orou? Quantas você pelo menos disse assim, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me direciona. Ou você foi na emoção? Cuidado que a vida de emocionado é curta, viu? Saiu falando, saiu fazendo, saiu agindo, aí pensa que não está vendo besteira, está botando no bolso que não é seu, está fazendo e está achando que vai? Vai. Você vai. Você sabe para onde. Às vezes você nem sabe. Mas o inimigo da sua alma já sabe. E você está, ó. Fala misericórdia. Irmão, cada respirar tem que exalar temor, reverência e santidade ao Senhor. Errou? Eu também já errei muito, irmão. Falhou? Também já falhei muito. Evangelho é um mendigo contando para o outro onde achou? Mas pastor, eu nunca vi esse versículo. Por isso que eu não continuei.
Evangelho, é Spurgeon que diz isso, evangelho é um mendigo dizendo ao outro onde encontrar pão. Irmão, eu preciso me arrepender todos os dias. Essa semana eu precisei me arrepender muito. Porque o que eu pensei a respeito da vida de um cara que está sendo a tribulação na nossa vida, você não está entendendo. Doente, de cama, sem poder fazer e o trem só de buiando, eu pensando, eu não posso entregar para o diabo ainda. Eu não sei quantas vezes você precisou se arrepender essa semana. A pergunta é, se arrependeu? Tem vivido aos pés da cruz? Ou você está seguro nas suas próprias muralhas? Então você só tem cara de que está vivo. Mas você já está morto. Mas o arrependimento começa um processo de restauração na sua vida. Arrependimento. Fica de pé essa noite. Obrigado por me suportar até aqui. Que isso possa encorajar o seu coração. Irmão, eu preciso beber da mesma fonte que você. Eu prego para você, ministro para você, ministrando para mim. Eu posso lutar em áreas diferentes das suas, mas fato é que ambos fazemos um só caminho. O caminho do arrependimento. Eu não sou João Batista, mas eu ultimamente, de fato, eu só ando pregando arrependimento, porque é o que Jesus prega às igrejas da última era. Das últimas eras. Irmã, e quem garante? Quem é que sabe? Só o Pai. É um estalo. É ele olhar para o piazão do lado dele assim e falar assim, vai que é sua, meu filho. Ó. Buscai enquanto há tempo. Não fica seguro nos seus próprios conceitos, nos seus próprios ideais. Nas muralhas que você levantou ao seu redor. Que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração, trazer encorajamento, perseverança, e que nós sejamos encontrados. Que o meu e o seu nome esteja lá, no livro da vida. E se ele estava apagadinho, ou talvez já tenha sido até apagado. Se reconcilia com Jesus. Arrependa-se do que você tiver que arrepender. Deixa hoje. Mas hoje, pastor, é melhor hoje. Aos Hebreus, capítulo 12, verso 2, Paulo vai dizer, deixando todo o embaraço, erro ou pecado, para que vocês possam prosseguir a corrida e carreira que lhes está proposta. Ele vai dizer, deixando hoje, a melhor hora de deixar é hoje. E que o Espírito Santo possa te conduzir neste caminho de arrependimento. Você pode levantar suas mãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você. E que as doces consolações do Espírito Santo, o meu e o seu amigo, nos conduzam a esse caminho de perseverança dos santos. E que Jesus transforme de forma extraordinária a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus se estabeleça de forma eterna e as suas vestes sejam brancas como a neve e a sua casa seja muito abençoada, porque você tem frutos de justiça ao seu favor
Semana abençoada, um beijo no seu coração. Lembre-se que você é amado e esperado. Shalom.